vem um clipe para fazendo arte aqui, babyzão. Fala, tigres! Hoje num cenário diferente, tô acostumado a estar gravando assim, mas como a gente vai mostrar os acessórios e um deles é o HTzinho que eu comprei, não tem por que eu estar mostrando lá no carro, né? Depois que eu fizer a demonstração do HT, a gente vai descer para estar instalando o inclinômetro. A função dele não é só inclinômetro, depois eu vou mostrar detalhado para vocês. E também tem o step bag, bagageiro, né, a bolsa, né, que vai instalada no step do carro. Tá bom, pessoal? Então eu vou tirar eles aqui de lado para estar mostrando para vocês aqui os detalhes. Ah, e também comprei uma anteninha porque como esse rádio aqui, esse HTzinho aqui, ele é também para FM, para escuta, somente escuta de aviação, porque a transmissão ele é bloqueado por segurança. Então eu comprei uma anteninha para ver se ele dá uma qualidade melhor. É uma duiband, aparentemente, pelo que eu vi, é 10 watts, né? Então, aparentemente, pelo que eu vi, ela vai dar uma qualidade melhor na recepção. E por que eu comprei? Eu comprei esse HT, né, o Quansheng. Comprei o UV5K/8, né, dígito 8, porque ele também tem a escuta de aviação, o AM, né? E por quê? Porque como eu sou da aviação, também estou sempre voando, então eu falei, já vou comprar um backup para mim na aviação. Levo na minha mochilinha, fica lá, óbvio, é muito difícil dar uma panezinha de rádio, mas se um dia der, eu tenho um backupzinho, até porque a gente tem no regulamento nosso procedimentos para lidar com uma pane de rádio. Mas eu tendo um backupzinho na mochila ali, fica muito mais fácil você lidar tendo a escuta de uma torre, de como você está procedendo uma aproximação ou uma saída. Enfim, não é a finalidade primária também, o HT. A finalidade primária para nós vai ser o overland, o campismo selvagem. E nada melhor um rádio ou um rádio base no próprio carro, ou pelo menos um HTzinho. O rádio base ele vai te dar uma amplitude muito maior. O HT, a amplitude dele é menor, mas já ajuda bastante em duas situações. Quando a gente estiver num camping um selvagem, no overland, que eu posso, sem sinal de celular, eu posso estar me comunicando numa eventual necessidade de segurança, né? Pedindo ajuda, enfim, uma série de situações pode nos ajudar. E também quando estiver fazendo expedições, jalapão, sei lá, com alguns amigos ou outros jipeiros, outros carros, na comunicação entre os carros, um informando ao outro os obstáculos. Então assim, o HT ele vai ajudar bastante a princípio nessa necessidade. Agora com o tempo eu vou sentir a necessidade real de precisar um rádio base no carro ou não. Independente disso, você precisa ter a homologação do rádio, né? E você precisa pagar a taxa Fistel, né? No caso, que na aviação é Fistel, acredito que aqui também seja Fistel, uma vez por ano. Você tem a renovação a cada 20, 30 anos, você tem uma renovação. Isso eu vou ter que estar fazendo, independente de ser um HTzinho ou um rádio base. E também você fazer uma prova na Anatel para tirar a carteirinha COER, que é a carteirinha do rádio amador. Eu não sei se para mim, que sou da aviação, faz muito sentido, porque eu utilizo rádio na aeronave, no avião e no helicóptero e não tem essa carteirinha. Então é meio estranho, né? Eu ter que fazer por ser da aviação. Mas, como é rádio amador, eu acredito que eu tenha que fazer também. Então eu vou me informar e se precisar eu vou tirar essa carteirinha. Independente disso, a homologação do radinho e taxa Fistel, a gente tem que estar efetuando, deixando no carro numa pastinha, numa eventual fiscalização, você tem tudo regularizado, exatamente. Tá bom, pessoal? Então a antena é essa, ó, é uma antena, vou mostrar para vocês para não ficar até um vídeo muito longo, né, muito extenso. A anteninha é essa, ela é mole, ó, tá vendo? Ela é meio molenga. E aí a gente vai ver a entrada é igual, né? E aqui o rádio a gente vai estar abrindo e mostrando para vocês. Tá, o manual, tá? O manual ele vem em inglês. O radinho é esse aqui, tá?
Vou estar mostrando para vocês aqui também. A bateria já está instalada, é muito fácil. Tem um botãozinho aqui, você aperta ela e tira a bateria, tá? De alumínio. Também é muito fácil de colocar, tá? Então o radinho. Aí ele vem com a antena dele. É uma antena menor. Tem o bulbozinho aqui, ó. Tá vendo? A anteninha dele. Eu vou colocar a antena dele aqui. Dizem que na escuta de aviação ela é bem ruim, mas, cara, eu tô longe do aeroporto, tô longe de Congonhas a uns 20 quilômetros, tô longe do Campo de Marte a uns 10. Então, se eu estiver tentando uma escuta do solo ou da torre, pô, eu tô longe. E os obstáculos, muitos prédios, então quer dizer, não dá para colocar culpa no HT, entendeu? É porque você tem muito obstáculo, muito prédio e tá muito distante. Inclusive, até eu quando estou voando, por exemplo, se eu vou chamar o app São Paulo, quando você decola, você está abaixo, você não tem a escuta do app, você tem que subir para você ter uma escuta melhor do app. Então, como que a gente vai exigir de um rádio HT equipamentos próprios para isso? Você não tem uma certa qualidade na escuta. E um radinho desse eu escuto o pessoal reclamando. Óbvio, fora que envolve meteorologia, envolve muita coisa, entendeu? Então, assim, mesmo assim eu comprei uma anteninha e vou testar. Então, aqui, vamos ver se consegue ter uma... É isso aí, tá? E aí aqui, vamos ligar. Ah, também vem, vamos mostrar aqui o resto. Ele vem uma alcinha, vem um clipe para fazendo arte aqui, babyzão. Pra você colocar a alça, né? Se você for utilizar aqui, ó, vou colocar a alça para vocês. Tá vendo? Aí aqui tem um botãozinho. Você tira aqui. E aqui também o carregador, tá? Eu recebi ele ontem e deixei testando à noite e ficou a noite toda ligado. Óbvio, eu não estava transmitindo e nem recepcionando às vezes, né? A aviação tinha alguns momentos onde estava bem tranquilo a terminal São Paulo, então tava muito pouco recebimento, mas eu consegui escutar legal. A bateria durou bem e eu não tinha colocado para carregar, ela já veio com uma carga dela, eu deixei até o final para não ser a primeira carga e viciar ela, né? Então eu deixei até o final para iniciar uma carga completa e fui colocar para carregar hoje de manhã e também a carga é super rápida. Então aqui em cima a gente liga, a tela, o visor é amarelo, tá? Aqui em cima a gente tem a parte da antena, a gente tem o volume, liga e desliga o volume, e aqui em cima a gente tem uma lâmpada, ó. Aqui embaixo aciona ela, então aqui eu aciono, aperto de novo, emergência, né, tá? Beleza? Então aqui a gente aperta de novo e desliga. Do lado aqui eu tenho o PTT, que é onde você vai apertar e vai fazer a transmissão. Aqui do lado a gente também tem em cima da lâmpada, na parte de cima, tem mais um botão aqui que é o squelch. A gente abre e fecha o squelch, tá? Aqui é a memória. Aqui do lado a gente tem as portas para colocar aquele microfone, a gente coloca ele aqui. E aqui a entrada de USB para você fazer as atualizações, tá? O cabo para fazer as atualizações. Aí aqui a gente tem vários tipos de funções, né? Que na verdade eu não sou especialista no rádio, tudo, mas de ontem para hoje eu acabei já aprendendo alguma coisa. Tudo que você vai fazer você tem que apertar a função. Você aperta a função e aqui ó, o AB ele troca a banda. Então você está na escuta da de cima e a de baixo você está na stand-by, né? Aí aqui ó, você troca de baixo para cima ou de cima para baixo. F2, que é o AB. Aí, que mais aqui, ó, o F3. O F3, você troca de memória, você coloca para memória as memórias que já estão gravadas. Então você coloca aqui, ó, e aí aqui cima e embaixo você vai trocando as memórias, ó.
Então você coloca aqui no F3, ele vai dar ou o FVO ou o memória. O FVO é de você estar buscando as frequências que você quer. E o memória é você estar buscando a memória que você já gravou, tá bom? Então, aí aqui eu vou passar para o de cima e vou para a escuta do de cima e transmissão do de cima. Eu posso também estar transmitindo e ir na escuta do de cima e manter a escuta do de baixo. Aí você vem aqui em memória e programa, tá bom? Então é isso. Que mais? Aqui você também pode ir desligando e ligando, apertando esses dois botões aqui. Você vai abrir uma outra tela para você estar destravando algumas bandas, né? Porque a banda desse radinho aqui vai de 50 a 600 MHz, mas ele só trabalha, ele vem desbloqueado em algumas bandas. Então você pode já estar fazendo isso. Isso daí é um macetezinho, né, que você pode destravar essas outras bandas. Porém, o de aviação é só recebimento, né? É só escuta. Você não tem transmissão na aviação por causa, né, da segurança da aviação. Então é isso, pessoal. O que mais aqui? Ah, aqui tem do lado aqui tem o scan. É muito legal o scan, por quê? Porque ó, tá no de cima. Você aperta e segura o scan, ele começa a procurar a frequência que vai ter alguém na escuta e aí você utiliza ela para pedir ajuda, enfim. Que eu vou parar o scan. E também eu já coloquei na memória, coloquei algumas frequências da aviação que eu estou acostumado, né? Para mim tá sempre mantendo a escuta. E também coloquei as memórias que elas são de rádio amador, que são a 14652, que é a frequência nacional de rádio amador, se eu não me engano, de segurança, né? Se você estiver precisando de alguma ajuda. E tem também a segunda, é a 15680, que é a frequência marítima, nacional marítima. Quando você tiver parte do litoral, como as embarcações no geral elas utilizam mantém essa escuta, sempre vai ter alguém nessa frequência aqui. Se você estiver precisando de uma ajuda, alguma necessidade, você também pode tentar nela. E tem outras, e aí a gente vai com o tempo, vai conhecendo e vai colocando na memória. Então, pessoal, eu acredito que o radinho aqui vai suprir a nossa necessidade e com o tempo a gente vai vendo a necessidade de se realmente precisa colocar uma estação base no carro, que o investimento é maior, enfim. É isso aí, pessoal. Então a gente demonstrou o radinho HT, né? E agora a gente vai descer para fazer a instalação do inclinômetro, que também é um outro acessório legal e eu vou explicar para vocês lá embaixo. E a bolsa do step também, acredito que vocês vão curtir bastante. Vamos lá, pessoal? A gente mostrou para vocês a chegada do HT, né, do radinho HT e do Quansheng. E agora a gente vai mostrar para vocês a instalação do equipamento que chegou também, o inclinômetro. O inclinômetro, ele não só é um inclinômetro, mas ele também é um computador de bordo. Ele tem velocidade, horário, GPS, ele é bem completo, né? Mas assim, o principal, porque o computador de bordo eu já tenho lá no painel, vai ficar como um backup. Mas o principal vai ser o inclinômetro, que ele vai medir pra gente, pra mim no caso, o pitch, né? O pitch do carro, né? Se ele tiver cabrado ou picado, né, na aviação a gente fala, né, se ele tiver com o nariz para cima ou o nariz para baixo, e o rolamento também, né, se ele estiver rolando para a direita ou rolando para a esquerda. Então, quantos graus ele vai estar desfavorável para a gente estar acertando o carro, para se eu estiver dormindo na barraca de teto, vai ser super importante para não estar torto, né, desconfortável na hora de dormir. E também, como ainda não é a realidade a barraca de teto, mas se o piso que a gente vai montar a barraca, se a região ali onde a gente está favorável para montar a barraca também. Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês a instalação e vamos ver juntos se vai valer a pena, se é bacana. Vamos lá? Aí, pessoal, vamos abrir a caixinha aqui. Vamos instalar e fazer o teste.
aqui. Ele vem com manualzinho. Em português isso aqui? Não. Não, em inglês. Mas acredito que o pessoal que não fala inglês aí não vai ser difícil não. Vamos ver. Então, tem o manual, aqui a fitinha, aqui ó, as fontes de alimentação. Então a gente pode instalar no 12 volts do carro, né? Mas aí o fio vai ficar externo ou dar um jeito de esconder, como também pode instalar direto no 12 volts da bateria, né? Aí não passa por dentro aqui, vai até a bateria e aí não fica esse fio externo. A princípio a gente vai testar aqui no 12 volts normal, a fitinha aqui para fixar no painel e aqui o equipamento. Ó, mostra aqui, babysão. É um plástico, né? Um ABS, né? uma liga. Aí aqui a gente vai pôr a fitinha. Eu escolhi o melhor lugar. Jimny parece que tem um local certinho aqui, ó. Então eu vou colocar ele aqui. Tá vendo? Poderia colocar ele aqui, ó. Quer dizer, cada um coloca onde achar melhor, né? Aqui, se não tiver o porta-celular ou porta-objeto, pode colocar aqui ou colocar no meio, né? Enfim, aqui, como tem esse lugarzinho aqui, eu vou optar por aqui, tá bom? Então vamos primeiro fazer o teste. Vamos ver se ele está funcionando. Como que... Aqui, vamos passar por aqui o fio, pela lateral. Aqui a gente vai colocar ele aqui atrás. Aí, entrou. Aqui a gente vai por aqui atrás, passa por aqui. E aí aqui a gente vem no 12 volts. No cinzeiro. Já tá aqui. Aí, pronto. Aí já ligou lá. Aí já entrou no pitch. Tá vendo? Esse aqui já é o... Já entrou na tela do inclinômetro, tá vendo? Então a gente tem o pitch, o de baixo é pitch, né? Cabrado picado, né? Ó, quando eu... Ele agora tá picado, tá vendo? Tá com o nariz para baixo. Se eu colocar ele para baixo aqui, ó, ele vai ficar com o nariz para cima, quer dizer que eu tô cabrado, que eu tô com o nariz para cima. E o de cima é o rolamento, ó. Tá vendo? Menos 17 graus para a esquerda ou mais 17 graus para a direita. Então o ideal é a gente deixar, eu vou tentar zerar aqui para você. Ó, o pitch está zerado e o rolamento também está zerado ali, ó, tá um pouquinha coisa, ó, mas o ideal é a gente ficar assim, ó. Então quando a gente chegar em algum acampamento, em algum overland, para montar a barraca ou para dormir na barraca de teto, o ideal é estar zerado tanto no pitch como no rolamento. E aqui, ó, esse botãozinho aqui, a gente muda, ó, satélite. Como eu estou dentro da garagem agora, ele não está localizando nenhum satélite, né? Então, quando localizar, ele vai atualizar tudo, né? A direção, as coordenadas, ele me dá as coordenadas. Então, se eu estou num camping e aconteceu alguma coisa, como eu comprei o HT agora e precisar de ajuda, eu pego o rádio, chamo numa frequência e passo a coordenada aqui. Eu já tenho a coordenada. Fácil, né? Eu, como estou acostumado com isso, eu tenho outras possibilidades, né, de passar a coordenada, mas aqui é até mais rápido, né? Tá bom? E aqui, ó, no botãozinho aqui, você vai apertando o botão e ele vai mudando, ó. Velocidade em milhas, né? Milhas terrestres, né? Não é milhas náuticas, né? Na aviação a gente usa milhas náuticas, né? Mas ele tá com milhas terrestres, né? Horário, data, mas como tá sem o satélite, ele não tá carregando nada. Né, ó? Velocidade, distância, voltagem da bateria, o horário,
o último horário, né? Isso aqui precisa entender do que é. E aqui o rolamento de novo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Agora eu vou só colocar a fitinha aqui. Ele fica pitando porque o satélite está... Peraí. Aí. Acho que ou é por causa do satélite ou é porque ele tá com uma diferença muito grande, de pitch, aí ele... Bem legal, né? Vai ajudar bastante. Então aqui ele já tá... O fiozinho tá escondido. Aí depois eu vou ver se eu... Apesar que aqui tá bem escondido, né? Só... Não dá nem pra ver. Depois eu só vejo se eu fixo ele aqui. Não sei nem se eu vou ligar na bateria, não. Porque aí fica mais fácil. Porque esse daqui é como as travas anti-furto das rodas. Você trocou de carro... Isso aqui não é próprio para esse carro, não é específico para esse carro. É para qualquer carro de overland, qualquer carro de viagem, qualquer carro do dia a dia, porque ele tem um computador de bordo aí. Então você não está usando um inclinômetro, mas você está usando um computador de bordo. Então você pode usar em outro carro. Vender o carro, você tira fácil. Se tiver na bateria também não é difícil de tirar, mas dá um trabalhinho a mais, entendeu? Então aqui fica mais fácil, como está escondidinho. Acho que eu vou deixar assim mesmo. É isso aí, pessoal. Ah, e a fontezinha aqui que coloca, ele tem 2 USB. Vou mostrar aqui. Tem 2 USB, então é legal, ó. Porque eu tava com um aqui, ó. Tava com um. Que aí eu tirei esse que eu tava usando. E acaba que mantém as 2 fontes. É isso aí. Dar a última mostrada aqui para vocês, ó, como ficou, ó, como eu tô olhando, ó, o cockpit aqui do motorista. Então, quer dizer, eu tenho a vista certinha para mim. É isso aí, pessoal. Finalizada a instalação do inclinômetro, agora a gente vai instalar a bolsa do step, né, o step bag. Demorei para mostrar para vocês, porque eu demorei para comprar. Eu estava fazendo uma pesquisa. Fiquei um tempão pesquisando na AliExpress, no Mercado Livre, e confesso que nenhuma me agradou. Teve uma, na verdade, que me agradou, mas não tinha estoque. Tinha estoque de uma vermelha não ia ornar aqui, achei que não ia ficar legal, eu queria uma preta. E eu consegui achar uma, no meu gosto, aqui no Brasil. Demorei, mas achei. Eu vou mostrar para vocês, e se vocês gostarem, eu vou deixar todos os contatos do pessoal lá. Atendimento nota 1000. O rapaz, inclusive, ele me deu até um brinde, eu vou mostrar para vocês. E acho que vai ficar bem legal com o Jimmy. Vamos lá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui. Vou colocar aqui em cima. Qual que é a finalidade? Ó? Aí. A finalidade dela é diversa. Né? Você pode colocar, no nosso vai ser para lixo, mas você pode colocar lenha, roupa, qualquer coisa que, para não sujar o carro, você pode colocar aqui no step bag, entendeu? Tem maiores, né? Tem um, inclusive, desse modelo mesmo tem uma maior, se eu não me engano, essa aqui é de 60 litros, se eu não me engano, então acho que é de 80 ou 100 litros, acho que é 100 litros. Eu, como o Jimnyzinho é um jipinho compacto, pequeno, eu preferia menor. Por quê? Porque senão ia ficar um bolsão aqui, não ia ficar legal, né? E também não tenho tanta coisa para carregar. A nossa necessidade é para o lixo mesmo, para não ficar com sacolinha, para lá e para cá. Vamos colocar um saco de lixo dentro e a gente vai colocando ali. Depois sai e joga fora numa lixeira. Então é isso, pessoal. A instalação, ó, ele é anti-água, né? Não entra água dentro, enfim, parece ser bem legal. A marca é Overland, tá? Overland nacional, não é importada não. O valor e os contatos eu vou colocar para vocês aí no vídeo, o valor e na descrição os contatos. Então é isso, pessoal. Aqui, ó, tem 2 fitas para cima, né, para a parte de cima do pneu, e 2 fitas para a parte de baixo do pneu.
tá bom? Acredito que seja bem fácil. A instalação é vazado aqui no próprio step, as duas na parte de cima e as duas na parte de baixo, e regular para ele ficar na posição correta, tá bom? Então eu vou instalar aqui e já mostro para vocês como é que ficou. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. Quer mostrar aqui, bebezão? Pessoal, ó, tá vendo? Então, ó, para lixo, roupa suja, qualquer coisa, tênis, né, bota suja, então você põe um saco de lixo preto aqui, preto, qualquer cor, dobra, e aí você põe os lixos, põe a roupa suja ou bota aqui, fecha, né? Finalizada a instalação, é assim que ele fica. Agora, ele tá meio murchinho, né? Porque não tá com nada dentro, né? Ó, e o brinde que o pessoal lá da Overland mandou, ó, mandou uma mochilinha dessa aqui também. Ó. Mostra aqui em detalhes, pessoal. É, bem bonitinha. Mostra em detalhes aqui. Isso aí, pessoal. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, curtiram. E até a próxima. Bora?